Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Para nós sempre é um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa meditação e sempre ao redor da palavra. Sempre estamos trabalhando para que nossa fé possa crescer e nós sabemos que a fonte para crescer, a nossa fé, vem dessa mensagem, porque essa é a promessa feita ao anjo de Malaquias 4. Tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E veja, e esta mensagem foi para restaurar a fé na condição original. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então nós recebemos o poderoso Espírito Santo através da palavra. Veja, o evangelho da vossa salvação, disse Paulo, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Então não há outra maneira de receber o Espírito Santo a não ser de fé na palavra. Veja, minhas palavras são espírito e vida, é o que diz a Escritura. E nós estamos firmados sobre esse fundamento. Agora, nós estamos vivendo nos dias da vinda do Filho do Homem, de acordo com Mateus 25. E o sinal de que nós estamos nesse dia, além, veja, da aparição do ministério do Filho do Homem, é a busca da Virgem Nécia atrás do azeite. Veja, e eles serão enganados por um falso avivamento produzido pelo sistema mundial de igrejas, que trará todos a uma união das igrejas, de acordo com São João 17, veja, isso pregado pelos anjos que foram levantados para os evangélicos e os pentecostais, esses mensageiros, veja, que também semearam a mensagem aqui no tempo do fim, veja, trazendo esse povo a essa unidade. Veja, e a Virgem Nécia está nessa busca pelo azeite, de acordo com a profecia, e esse era um grande sinal da hora, veja, do momento final, prestes a porta ser fechada. Veja, Mateus 25, veja, e as loucas disseram às prudentes, verso 8, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Veja, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Vejam. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Veja, esta palavra foi dita para a Virgem Nécia. Veja, ela não captou o mistério da palavra, da revelação, da vinda do Filho do Homem. Então ela sai atrás, ela vai em busca de movimentos para receber mais o Espírito Santo e campanhas, e aí temos pastores que são cantores e emocionando as pessoas e ungidos com as suas, e falsos ungidos que pregam suas próprias mensagens. Eles são ungidos, para serem ungidos eles têm que ter uma mensagem, fazem sinais, maravilhas e assim por diante. Então essa busca os levará ao grande engano, veja, do Concílio Mundial de Igrejas. Veja, então prega o profeta a mensagem, a palavra falada é a semente original. Veja, quando a virgem prudente deseja azeite, o melhor, a virgem prudente deseja azeite, veja, e enquanto ela o está comprando, veja, buscando, crendo num falso aqui, outro falso ali, que se opõe à verdade da mensagem, esses falsos que estão enganando essa gente, eles se opuseram à verdade da abertura dos 7 selos, se opuseram à revelação dos 7 trovões, se opuseram à revelação da vinda do Filho do Homem. Veja, esta é a hora em que o noivo vem. Vocês pentecostais, qual é o problema? Vocês não podem ver isso a não ser que Deus lhes mostre. Isto é certo. Se você não tiver nascido lá atrás, predestinado a isso, você perderá isso. Veja, a palavra falada é semente original, 245, pregada pela manhã, porque foram 2 as mensagens. Bem-aventurados os que têm ouvido para ouvir, bem-aventurados, veja, são os corações que podem compreender, pois o tempo está à mão. Cada sinal apontando para isso. Janes e Jambres se levantando, falsos ungidos, ungidos com o Espírito Santo, porque o sol e a chuva
caem sobre justos e injustos, de acordo com a parábola do joio e do trigo, de acordo com Mateus 5, de acordo com Mateus 24. Veja que tipo de reavivamento eles estão tendo. Veja, grandes reavivamentos tiveram, parece bom, não é? Você diz bem, irmão Branda, agora você nos pegou pelo braço, é aí onde eu vos queria. Como você saberá o que é certo ou é errado? Eles estão empregando suas próprias mensagens, veja, levando o povo somente a ler a Bíblia, mas negando a eficácia, o poder, a manifestação da palavra no tempo do fim. Veja, então diz o profeta, dê a isto o teste da palavra. Esta é a maneira para dizer se é errado ou certo. É isto, apenas dê o teste da palavra. Veja o que isso diz sobre a palavra. Qualquer espírito, veja o que isso diz sobre a palavra. Se isso negar a palavra, não é de Deus. Veja, a palavra de Deus manifestada, feito carne. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se tornou carne. Veja, porque a palavra só é uma verdade absoluta quando ela está manifestada. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem. E este foi o sinal profético sobre o anjo de Malaquias 4. Veja, vimos o mesmo Deus manifestado, o mesmo Deus que veio a Abraão, o mesmo Deus que estava dentro de Jesus Cristo. Esse mesmo Deus se manifestou aqui no tempo do fim. Veja, não importa o que seja, se isso negar a palavra, não é de Deus. Eles não podem crer, eles aceitaram a cura e aceitaram a profecia, mas não puderam aceitar a terceira etapa, que foi a revelação da palavra, quando a palavra estava manifestada, feita carne. Veja, o mesmo Senhor Jesus, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo Deus aqui, colocando-se outra vez na plataforma. Veja, Hebreus 4:12, o mesmo Deus que veio a Abraão. Veja, faça o teste da palavra e veja o que acontece. Jesus nos advertiu dessas coisas, Mateus 24, verso 24, Mateus 24, verso 35. Veja, agora ouçam isso atentamente. Veja, os dois espíritos, como ele disse, os dois espíritos seriam tão parecidos e se enganariam o próprio eleito. Veja, se fosse possível. Agora, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, veja, que os dois espíritos seriam tão parecidos. Agora, isso tem que ser daquela maneira. Isso tem que ser daquela maneira. A denominação pentecostal tem que agir tão verdadeira como real, até que Jesus disse, somente o eleito não seria enganado. Veja, mas veja, somente o eleito, tão parecido, que se enganaria o próprio eleito se fosse possível. Mas o eleito, que é eleito para a vida eterna. Agora você fala sobre atingir isso. Nós vamos atingir isso, veja. O eleito é o único que não será enganado. É o único que terá capacidade, competência para perceber o erro na pregação da palavra. Não com os dons, não com os sinais, não com as maravilhas. Veja, nem mesmo com a amabilidade, a gentileza, a bondade. Veja, esses grandes ajuntamentos. Mas o eleito observa a pregação. Se não pregarem a mensagem como ela está escrita, como ela está pregada, se não crer nessa mensagem, veja, e não puderem enxergar ela, veja, manifestada, e essa palavra manifestada é a verdade absoluta, e não pregarem ela, porque a ordem é, vai na mão do anjo e toma o livro. Come-o. Veja, se fará doce na tua boca e amargo no teu ventre. Veja, toma o livro e reprofetiza. Apocalipse 10, do 8 ao 11. É aí onde nós estamos, meu amado. Que Deus possa te abençoar. Veja se a sua inscrição está ativa. Deixe aí o seu gostei ou não gostei, para que a plataforma entenda se o vídeo é relevante ou não, para que ela possa sugerir a outras pessoas para verem esse vídeo. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.